Olá, crianças, a paz do Senhor. Vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa lição. Nós estamos na 10ª lição. Deixa eu mostrar para vocês. A nossa 10ª. Ai, graças a Deus. Falta só mais 3 lições para a gente poder concluir o nosso trimestre. Então, a nossa lição de hoje vai falar um pouco sobre a igreja, um lugar onde Deus cura. Olha que maravilhoso, que fantástico. Nosso Deus, ele reservou esse tema exatamente para esse momento difícil que nós estamos a viver, que é esse período do Covid-19. Mas antes de a gente falar da lição, nós vamos nos ater ao que está escrito na palavra de Deus, certo? Então, você, juntamente com seu papai aí, pode ler na lição. Mas é sempre importante a gente pegar a lição e acompanhar juntamente com a Bíblia, como está escrito justamente lá em João, em que ele fala que nós temos que examinar as escrituras, ok? Então, nosso texto, nosso memorizando, ele está descrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, ok? Que a gente vai ler com vocês. Diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Vamos ler novamente para a gente poder reforçar, porque quando a gente repete algo, né, isso facilita o processo de memorização, tá bom? Então diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, faz um apelo ao Senhor, pedindo para que ele seja curado. Só que eu resolvi fazer algumas indagações um pouco sobre essa lição. Primeiro ponto: por que a gente adoece? Por que nós ficamos dodói? A gente vai ter que começar lá de Gênesis. Isso mesmo. Quando Deus ele criou o mundo, ele criou perfeito. Ele não criou com doenças, ele não criou com choro, ele não criou com morte. Mas, infelizmente, Eva se deixou levar pela voz da serpente. Daí o porquê, diante desse momento que nós estamos, a importância de pararmos para ouvir a voz correta. Qual é a voz que eu e você estamos a ouvir durante esse período de quarentena? Porque se for a voz da serpente, nós também iremos cair no engano e nós iremos desobedecer ao nosso Senhor. Pois bem, a partir do momento que Eva e o seu esposo Adão resolveram não obedecer os cumprimentos da palavra do Senhor, eles permitiram que o pecado entrasse no mundo. E a partir de então, tem ocorrido as mortes, tem ocorrido as doenças e muitas coisas que a gente não queria que acontecesse no nosso meio, que a gente não queria que acontecesse no mundo. Porém, esse é o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte e a doença entra nesse quesito. Porém, a gente vai observar que Tiago, que é o nosso texto base de hoje, Tiago capítulo 5, ele nos fala do poder da oração. E aí a gente vai ler só um pouquinho para a gente poder compreender o que ele nos alerta, tá? Tiago, ele era irmão de Jesus. E ele também, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos orientou para que nós também começássemos a praticar o poder da oração. Então, a gente vai ler em Tiago 5, 14, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. E aí ele fala sobre a oração através da unção com óleo. Bem, mas será que todas as pessoas que estão doentes, elas serão curadas só mediante a nossa fé e mediante a nossa oração? Não. Nem todas as pessoas que a gente orar, elas serão curadas. Nossa, como Deus é mau. Não. Romanos capítulo 12 nos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E nós não fomos criados para este mundo. Nós somos criados para a glória de Deus. Então, mesmo que talvez você ore por uma pessoa e ela não seja curada, compreenda que os planos de Deus são maiores do que os seus. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Claro,
A gente quer que o nosso parente, que o nosso amigo, ele continue conosco por toda a vida. Porém, o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem a sua forma de trabalhar. E a gente precisa, quando a gente for orar, pedir, Deus, cumpra-se a tua vontade. E se a tua vontade talvez não for igual à minha vontade, que o Senhor trabalhe no meu coração, confortando, me dando sabedoria para poder compreender que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, da próxima vez que tiver alguém do seu lado doente, que tiver um amigo, que tiver um parente, peça ao Senhor que cumpra a vontade dele. Se for da vontade do Senhor da pessoa ser curada, amém. Mas se não for da vontade de Deus da pessoa ser curada, peça tão somente para que haja salvação. Porque a Bíblia diz, olha, eu não vou te deixar órfão, eu vou deixar com você o Espírito Santo. E para onde eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então não desanime se talvez a tua oração seja respondida com um não, porque para Deus não há nada impossível. E muitas vezes aquilo que para os nossos olhos parece ruim é simplesmente a manifestação da glória de Deus. Que a gente possa crer e acreditar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas não deixa de orar, tá bom? Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Um grande abraço!